Bora, gente, dar continuidade no nosso sistema digestório, né? Hoje a gente já termina, né? A próxima aula a gente já entra no assunto até mais gostoso, né? E talvez o assunto que talvez eu domine um pouco mais, por isso que eu acho gostoso. Mas hoje a gente vai falar sobre a cirrose, né? Colelitíase e a pancreatite, certo? Bem, todo mundo sabe que o fígado é a maior glândula do corpo humano, né? Eu não vou aqui revisar a anatomia, porque eu sei que vocês estão lembrados qual é a função do fígado. Ele é quem possibilita o armazenamento do glicogênio, ou seja, as moléculas menores da glicose, né? Armazena quando houver uma necessidade, ela solta. O fígado também é responsável pela produção da bile e que vai se armazenar exatamente onde eu estou passando aqui a setinha, na vesícula biliar, certo? E falando da cirrose hepática, a cirrose é como se as células do fígado, ou seja, os hepatócitos, ficassem como se fosse uma ferida grande, enrijecesse, criasse uma capa endurecida, né? Então, a cirrose é uma doença crônica do fígado que se caracteriza por fibrose, né? Fica enrijecido, fica com essa casca é a palavra que eu estava procurando. E formação de nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea, certo? Geralmente, quem bebe muito tem isso, né? A causa básica, né? O álcool é a causa básica. O índice de frequência de cirrose por alcoolismo é muito grande. Pode ser causada por infecções ou inflamação crônica dessa glândula e faz com que o fígado produza tecido de cicatrização no lugar das células saudáveis que morrem, né? Quando ele diz produza tecido de cicatrização, quando a gente na pele toma algum corte e que vai cicatrizar, não fica endurecido o local, primeiro cria uma casca para poder depois soltar, né? O tecido de granulação. A mesma coisa vai acontecer com o fígado. É como se ele ficasse todo endurecido, então ele perde a função. É por isso que geralmente quando vocês veem, vocês veem as pessoas com essas bochechinhas aqui maiores, com a pele parecendo que está descascando, tipo escama de peixe. A gente viu isso lá atrás na doença da hepatite, né? Vamos lá. Aqui. Como a cirrose afeta o fígado, aqui ele está mostrando um fígado saudável, e esse aqui um fígado com a cirrose, né? O fígado saudável no interior, né? Parece como se fosse uma esponja, mas não é. E aqui um fígado com cirrose no interior, né? Cortando para que vocês vissem na parte mais íntima do fígado, né? Quais são as causas comuns? A quem vem primeiro? O álcool, né? E aqui, gente, eu não estou aqui falando de quem bebe sua cervejinha, toma seu uísque de vez em quando, que eu faço isso, né? Eu estou falando daquelas pessoas que criam isso como um hábito, né? Vocês sabem perfeitamente que o álcool é um dos maiores problemas que nós temos no nosso meio, né? Não é só no Brasil, é no mundo todo, em que existem pessoas que não conseguem sobreviver, não conseguem fazer as suas atividades sem tomar um golinho que seja de álcool. Eu digo isso e me sinto muito à vontade para falar sobre isso, que eu tive, a minha mãe era alcoólatra, né? E ela morreu por conta do álcool, certo? Claro, fraturou o fêmur, mas foi em decorrência, ela levantou dentro do hospital para pegar uma garrafa de álcool que estava dentro da enfermaria, né? E no que ela levantou, fraturou o fêmur e daí para frente, só Jesus. Foi para a cadeira de rodas e aí até o óbito. Então, assim, ela já estava com toda a estrutura dela, física, ela muito caquética, com o abdômen distendido, e é uma característica de quem é alcoólatra. E ela já estava, inclusive, tendo alucinações. Então, é algo assim muito do nosso meio, né? Nós temos, é uma doença social.
é uma doença que as pessoas não encaram como doença. Geralmente, quem tem um parente que bebe, ele é o beberrão, ele é o descarado, ele é isso, ele é aquilo, mas ninguém encara como uma doença. E é uma doença. E teve uma novela, que agora eu não me lembro o nome da novela, que teve uma menina que ela era dependente, que ela chegava a tomar perfume, porque ele sente uma necessidade. Ele tem que chama delirium tremens, ele tem um jeito, né? O tempo todo ele fica assim, no tremor, né? E ele, depois que bebe, esse tremor melhora, e ele sabe disso. Todas as formas de desequilíbrio que o álcool faz, quando ele bebe, tudo volta mais ou menos ao normal e ele se sente melhor, né? E é algo assim muito sorrateiro. Hoje em dia, inclusive, já era, mas hoje os jovens estão bebendo cada vez mais cedo, né? E eu acho que deve ser, aí é uma opinião minha, eu acho que ser alcoólatra não é além de é uma doença, claro, mas assim, existe um raminho, né, um gatilho que depende muito, porque minha mãe é alcoólatra. Eu adoro minha cervejinha, eu adoro meu uísque, mas eu tenho um limite, tenho um teto. Então, para quem é alcoólatra, esse teto não existe. Ele vai adiante, ele vai bebendo, 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 bebendo até perder a consciência, né? Mas quem não é, tem um teto. Eu gosto de 3 cervejinhas. Se eu estiver num ambiente de praia, de muitos amigos, a gente vai bebendo, conversando, mas tem uma hora que quem gosta de cerveja sabe disso. Tem hora que enche, né? O uísque, ele é bom, mas é algo assim mais para relaxar. Ou seja, gente, existe uma tendência, e a psiquiatria estuda isso, certo? Exposição de então, as causas comuns, o álcool em primeiro lugar, a exposição a substâncias químicas, clorofórmio, principalmente, que quem nunca já foi nesses enterros, que eles botam o formol, né, em cima do corpo para poder evitar a atração de insetos, né, e permanecer mais tempo ali. Insuficiência nutricional, ou seja, uma pessoa que não se alimenta de forma adequada, né? Acontece. Infecção pelo vírus da hepatite B e C, porque vai promover um processo inflamatório, e a ectossomose. A gente sabe que um dos quadros da ectossomose, né, é a hepatosplenomegalia, o aumento do abdômen, a barriga d'água, e é devido a isso, o aumento do fígado, certo? O processo inflamatório do fígado. Quais são as sintomatologias? Eu botei logo essa foto, achei perfeita essa foto, né? A questão da ascite, o acúmulo de líquido no abdômen. Ele tem, inclusive, algumas feridinhas no abdômen, pintas vermelhas no abdômen. Por quê? Porque, inclusive, de coçar, ele coça muito, né? Então, vocês vão perceber que alguns sintomas aqui são parecidos com aquele lá de trás que a gente falou da hepatite. Náuseas, icterícia, a gente já sabe o que é, né? A cor amarelada, principalmente nos olhos. Colúria, a gente já sabe o que é aquela cor a urina cor de Coca-Cola. Dor no fígado, né? Edema, ascite e hérnia umbilical. Acho que alguém pergunte, olha ela aqui. A hérnia umbilical é uma protuberância da cicatriz umbilical, certo? Ou seja, por conta do aumento, aqui está um tanquinho, mas no caso aqui, desse cidadão aqui, a gente não está dando para ver o umbigo, mas possivelmente é isso aqui, ó. E aí, muitas vezes, essa hérnia acontece. Não é que todo mundo tenha, mas acontece pelo aumento, vai pressionando e vai formando esse quadro de hérnia. Quais são os nossos cuidados de enfermagem para a cirrose? Oferecer refeições fracionadas, né? Olha, todo o processo, vamos ver que está tudo parecido. A gente já sabe que nós estamos no sistema gastrointestinal e tudo que mexe com a questão da alimentação, a gente tem que ter esses cuidados. Quando a gente fala em alimentação fracionada, é porque está existindo algum desequilíbrio nesse sistema e quanto mais você dá para esse indivíduo uma quantidade aumentada de alimento,
vai piorar, porque está debilitado aquele sistema. Ele não vai ter a força suficiente ou o metabolismo adequado para processar aqueles alimentos. Então, alimentação fracionada, o que é isso? É um pouquinho a cada hora, ou um pouquinho a cada 2 horas, um pouquinho a cada 3 horas, para fazer com que possibilite o sistema metabolizar, fazer o processo digestivo e aí alimentar de novo, certo? Claro que não é um pouco de, vamos supor, 100 gramas de feijoada agora, daqui a 2 horas mais 100 gramas, não é isso? Estou falando de alimentação saudável. Restringir a ingestão de sal e de água, óbvio, né? Repare que o indivíduo está com ascite, já está com acúmulo de líquido no abdômen. Se ele come uma alimentação rica em sal, uma alimentação hipersódica, obviamente a quantidade de água vai ser aumentada, porque a gente sabe que o sal, né, exige de mais água. Monitorar sinais vitais sempre, as sinais vitais é todo tempo, certo? Monitorização dos sinais vitais. Pesar e medir a circunferência abdominal diariamente com o cliente em jejum. Então, o peso é essencial, porque vocês viram aqui, ó o cidadão, ele osso em cima da cama, ele tem mais abdômen do que estrutura, massa muscular, tecido adiposo, ele não tem nada, ele tem pele e osso. E tudo isso aqui é líquido armazenado aqui e o aumento do próprio fígado. Manter a pele limpa e hidratada, aliviando o prurido, aqueles pontinhos que ele coça bastante, eu falei no instante, e o ressecamento. Então, manter a pele limpa e hidratada, né? Está no hospital, o médico vai solicitar, ou a gente mesmo pode, se não tiver nenhuma como é que chama? Nenhuma contraindicação, né? Para que a família traga um hidratante, vamos assim dizer, certo? Para poder manter a pele hidratada, certo? Realizar balanço hídrico, né? Já que ele está com problema com líquido, com acúmulo de líquido, está com problema de peso, vamos fazer o balanço hídrico para ver se não está tendo algum tipo de armazenamento a mais. Então, é o controle hidroeletrolítico, a quantidade de líquidos ingeridos e a quantidade de líquidos eliminados. Avaliar o nível de consciência e administrar os medicamentos conforme prescrição, né? Você tem um cidadão nesse estado no leito, que você sabe perfeitamente que o metabolismo dele está inadequado e pode afetar a nível cerebral por conta da circulação comprometida. E circulação comprometida, a gente já sabe, a gente já viu que a oxigenação, que é fundamental, vai estar comprometida também, principalmente a nível cerebral. Quais são as complicações mais comuns? Tem várias, mas eu botei algumas. Varizes esofagianas, ou seja, aqui o desenhozinho do esôfago, tá vendo o canalzinho? E aqui como se fossem uns pólipozinhos. Quando você tem varizes na perna, não tem uns nódulozinhos no meio das varizes? É aquilo ali. Olha aqui elas, né? Os nódulozinhos. E aqui, peraí que o cursor saiu. E aqui, ó, ela original e a cores. Esses nódulozinhos aqui, olha eles aqui. Certo? Então, aqui a nível de desenho e a nível de real. Veja só, vocês sabem que o esôfago é um tubo muscular e de contrações. Se ele tem essas varizes aqui a nível, o que é que vai acontecer? Vai interromper ou vai dificultar a deglutição. Desculpe, gente. Vai dificultar a deglutição. Consequentemente, todo o sistema vai ficar comprometido, certo? Então, essas varizes aqui faz com que haja uma dificuldade na deglutição. Varizes gástricas, ou seja, a nível de estômago, como elas estão bem acentuadas, outras com nódulos bem grandes, certo? Então, isso tudo que está no estômago faz com que a parede do mesmo ocasione na dificuldade do processo digestivo. Fora que uma delas aqui, uma dessas varizes, pode se romper e ter o que a gente viu lá atrás, a hemorragia gástrica, certo? São complicações da cirrose. Bem, espero que não tenha nenhuma dúvida, mas se tiver, podem tirar comigo daqui a pouco, quando a aula encerrar.
colelitíase é vulgarmente conhecida, mas é como é que chama? Uma realidade. É o acúmulo de pedra na vesícula biliar. Todo mundo sabe, deixa eu ver se está aqui. Aqui é um raio-xzinho mostrando as pedrinhas lá dentro. São lindas as pedras. Eu já tive a oportunidade de pegar elas nas mãos, né? Depois da cirurgia, o médico deu as pedras no vidrinho e aí depois a gente foi olhar. É fantástica. É incrível como você tem um processo de gordura que começa a formar esse tipo de pedra aí, certo? A gente sabe perfeitamente, deixa eu continuar aqui. A gente sabe perfeitamente que a vesícula biliar, a única função dela é armazenar a bile. E a bile, né, é uma substância que tem a função de quebrar as moléculas de gordura. Então, a nível intestinal, essa bile tem que ser jogada no intestino para quebrar a molécula de gordura, para ela continuar adiante, para ela continuar a ser carreada. Porque a gordura é, na verdade, uma necessidade nossa. O que não pode é o excesso de gordura, certo? Aqui de novo. Quais são as causas? Uma das possíveis causas, aqui ele está mostrando, ó, a pedra. Olha a pedra aqui obstruindo um canal, certo? A outra aqui também obstruindo. Então, nada que ela produza vai passar adiante. Então, lá vai. Uma das possíveis causas para o cálculo biliar acontece quando a bile não consegue dissolver todo o colesterol, a gordura, excretada pelo fígado. Isso faz com que o colesterol, que resta lentamente, se transforme em cristais e, enfim, forme pedras na vesícula. Ou seja, não existe uma quantidade suficiente da bile processar, metabolizar essa gordura, ela começa a devagarzinho se transformar em pequenos cristais. É porque vocês não vão na cozinha, né? Quando você está na pia, deixa eu ver, na pia, quando a gordura desceu, entupiu a pia, você aí vai abrir o cano. Quando você abre lá, você vê nitidamente um monte de cristalzinhos no tubo, na parede do tubo. Aquilo vai se acumulando, se juntando e de repente não passa mais nada, certo? Então a mesma coisa acontece com a nossa gordura no nosso organismo. Quais são os fatores de risco? Idade acima de 40 anos, por conta do metabolismo que está começando a ficar devagar. A obesidade, por conta da própria gordura, né? O excesso de gordura pode propiciar. Sexo feminino, porque nós temos o nosso problema são os hormônios, certo? Diabetes, obviamente, porque o diabetes requisita uma atenção diferenciada, certo? Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai falar sobre o pâncreas. Diabetes, provavelmente, eu acho que é na próxima aula. Mas o diabetes, ela induz a muitas outras doenças. E no caso da vesícula biliar não é diferente. Porque se eu começar a falar muito do diabetes, lá vai ficar na frente. Mas eu vou dar só um adentrozinho. A diabetes, ela precisa... nós, seres humanos, de um modo geral, precisamos de energia. É só para vocês raciocinarem por que a diabetes está ali. Precisamos de energia. Essa energia vem da onde? Do carboidrato, dos açúcares. Pronto. Só que o diabetes tem problema com o açúcar, certo? Mas precisa de energia. Na falta, quem vai suprir muitas vezes? O lipídio. O lipídio, é a gordura que acidifica a corrente sanguínea que o diabético geralmente tem. A acidez, né, na corrente sanguínea. Mas vamos deixar isso para lá para diabetes. A gravidez por questões hormonais e também por conta do aumento do útero, que vai pressionando toda a estrutura visceral que está no abdômen. E aí pode pressionar esses canais colédocos e aí impedir que a bile passe, né? Uso de anticoncepcional pelo mesmo motivo da gravidez, a questão hormonal. Rápida perda de peso, certo? Ou seja, não está processando gordura, está desequilibrando o processo digestivo, consequentemente vai haver essa perda de peso. Cirrose,
ó, lá do fígado. Ou seja, quem tem a propensão a ter as pedras, não é isso? Triglicéridos aumentados, ou seja, gordura aumentada, e outras coisinhas mais. Aqui você tem a vesícula biliar com os cálculos dentro. Ela pode ter numa quantidade pequena, mas no caso dessa aqui está bem grandinha, né? Essa aqui provavelmente foi retirada, porque o tratamento é colecistectomia, é a retirada da vesícula, e quando tira a gente tem como é que chama? Você tem a possibilidade de visualizar mais direto. Qual é a sintomatologia? Dor hipocólica contínua, de forte intensidade, geralmente no estômago, do lado superior direito do abdômen e vai até as costas. É como se ela irradiasse, né? Geralmente os problemas do sistema digestório não é que eles sejam tão difíceis de você saber, de você dar um diagnóstico preciso. Mas, às vezes, quando esse diagnóstico acontece de uma forma certeira, já é tarde demais. Porque a gente confunde muito as coisas, né? Pode ser, é uma gastrite, uma pancreatite. A gente aí vai salteando. Então, o ideal é fazer uma endoscopia para ver direitinho o que está acontecendo. Durante as crises de dor, pode apresentar náuseas, vômitos e sudorese. Repare que os sintomas são todos parecidos. A dor comumente tem duração aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. Os sintomas são mais semelhantes ao que eu disse, ao de gastrite, porém a dor é geralmente mais intensa, a pessoa não aguenta, né? Tratamento cirúrgico, colecistectomia, retirar coleciste é de vesícula, né? Ectomia de retirada. E aqui ele dizendo aqui, ó, a vesícula está aqui, ele está seccionando ela e aqui ela já fora do seu canal. Aqui é só para dizer, sobrevive sem ela, sobrevive, mas tem que ter alguns cuidados, principalmente com a alimentação, porque ele já não vai ter mais aquele órgão que armazena. O fígado está lá ainda produzindo, mas já não tem mais aonde armazenar. Então tem que se ter cuidado, porque nem sempre o fígado vai dar cabo de tudo e aí você entra numa falência hepática. Quais são os cuidados? Gente, geralmente, eu estou evitando muito entrar nessa questão do cuidado quando o tratamento é cirúrgico. Cuidado pré e pós-operatório. Quem já fez são os cuidados pré e pós de qualquer cirurgia abdominal, certo? Quando vocês forem ver cirúrgica, vocês vão ver os cuidados de enfermagem com as cirurgias abdominais. Pronto, aqui você já sabe, aquela cirurgia lá do fígado, né? A cirurgia do estômago. E aí lá, como você estiver falando vamos supor, gastrectomia, geralmente, colecistectomia, geralmente vocês vão falar de novo sobre esses problemas. Observar aspecto da ferida cirúrgica, a gente chama do penso cirúrgico, né? Para ver se está tendo algum tipo de secreção. Sinais vitais, balanço hídrico, controle, né, de quanto se ingere e quanto se elimina. Estimular a deambulação, até para poder fazer com que todo o processo, principalmente urinário, gástrico, comece a funcionar novamente, certo? Ficar atento aos sinais de infecção. Quais são os sinais de infecção? Os sinais de infecção, geralmente, o primeiro de todos, febre. Febre é o primeiro sinal de infecção, então tem que ficar atento, que pode acontecer, né? Sudorese intensa, como é que chama? A TA fica meio desequilibrada, certo? Mas o principal sintoma é a febre. Trocar os curativos diariamente, como todo curativo cirúrgico. Administrar medicações prescritas, caso haja necessidade, ou geralmente após uma cirurgia, o médico já passa, se necessário, aquelas medicações. E se o paciente tiver uma dor, o médico já está lá prescrito, tá? Um analgésico, se necessário, né? Anti-inflamatório, se necessário, ele coloca tudo direitinho lá para vocês, ok? A gente já vai entrando, e aí eu gostaria muito que vocês tivessem assim uma atenção maior para esse tipo de patologia. Pancreatite, a gente já sabe que tudo terminado em ite
é um processo inflamatório. Então, é a inflamação do pâncreas. Repare bem, o pâncreas, às vezes não se fala tanto nele, né? Mas ele é de extrema importância. Você imagine que nós precisamos dele, principalmente para promover a entrada da glicose na célula e, consequentemente, dar o equilíbrio da glicemia, dar o equilíbrio da glicose na corrente sanguínea. Então, veja só, ele também tem o suco gástrico. Esse suco gástrico, ele ajuda no processo digestivo, a nível de duodeno, ele joga lá o suco gástrico para favorecer a digestão. E aí você se depara com o processo inflamatório dele. Assim como foi no fígado, o pâncreas, se ele tiver no processo inflamatório, ele não vai ter como auxiliar no processo digestivo. Então, o que ele diz aqui, ó? Inflamação do pâncreas é uma glândula grande, situada atrás do estômago e perto do duodeno, a primeira parte do intestino delgado. Deixa eu andar aqui só um pouquinho. Ele aqui, ó, ele atrás do estômago, né? Ó, ele repousa no duodeno. E aí joga, olha aqui, ó, ele mostrando da vesícula biliar, jogando aqui no duodeno, canal colédoco, e aqui, ó, nos ductos, nos canais pancreáticos, que também joga aqui. Então, se houver algum processo inflamatório aqui do pâncreas, ele nem vai produzir o suco pancreático para ajudar na digestão e nem vai produzir o hormônio essencial dele, que é a insulina. Vocês viram em anatomia que o pâncreas ele parece um cacho de uva, né? São as ilhotas beta de Langerhans. É ali dentro que é produzido a insulina. Imagine ele no processo inflamatório, certo? Inclusive, alguns casos de diabetes é problema com o pâncreas, ou na anatomia, ou na fisiologia dela, e que muitas vezes traça um diabetes tipo 1, insulino dependente, né? Mas vamos embora ver, vamos adiante. Aqui só foi para que vocês dessem uma lembrada, que eu sei que vocês lembraram. Aonde é que fica o pâncreas? Quais são os tipos? Eles têm o tipo agudo e crônica. Ó, o processo agudo geralmente se dá por obstrução. É a principal causa. 95%, desculpe, gente, são por obstruções, certo? E a crônica, geralmente, ela é mais séria. Ela tem algum tipo de tecido que foi tirado. Se perdeu alguma coisa, danificou, a palavra seria essa. Os danos que o pâncreas tenha sofrido, ou por lesão, ou algum tumor que aconteceu e ele perdeu o tecido, ou porque ela ressecou, calcificou, ficou endurecido, e aí ele perde a função. Então, você tem a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. Você, inclusive, dentro da crônica, você pode ter algo de obstrutivo, porque você tem a pancreatite crônica obstrutiva, certo? Muitas vezes o canal que está ali está obstruído, colabou, obstruiu, certo? Vamos lá. Como é que se faz o diagnóstico? O exame de sangue, com dosagem de enzima, né? Dosagem de glicemia, e aí vai se fazendo o parâmetro. Por que essas dosagens estão em desequilíbrio? E aí chega essa questão de ser algo com o pâncreas. E aí faz os exames, exames radiográficos, o raio-x de abdômen e do tórax, ultrassom abdominal, tomografia computadorizada, para poder chegar à conclusão de que realmente é a pancreatite. Qual é a sintomatologia? Veja só,
a dor severa súbita na região do epigastro, na boca do estômago, né? Vômito, náusea, febre. A febre vai estar em todo o procedimento, em todo o processo inflamatório. Icterícia, claro e evidentemente. Por que icterícia, Pro? Porque, vou voltar aqui. Onde ele está? Olha aqui, ele está muito próximo do canal colédoco, que é da vesícula biliar. E isso pode comprometer. Ele pode estar numa estruturação que pode estar comprometendo essa saída dessa bile aí, certo? Bora aqui. Perda de peso, né? É uma sintomatologia muito clara na pancreatite. Os casos mais graves, porque, repare bem, nós estamos falando de um órgão que faz o quê? Nos permite ter energia. Se ele está comprometido, essa energia não vai haver. Os casos mais graves podem apresentar manifestações clínicas de choque, taquicardia, hipotensão, desorientação, extremidades frias e sudorese, certo? Então, assim, existe uma preocupação muito com a pancreatite, que pode se dar por vários fatores, certo? E aí, assim, eu não quero ir muito adiante, depois eu vou acabar falando da diabetes. Vamos lá. A pancreatite é uma das causas para que o indivíduo tenha diabetes, inclusive. Cuidado de enfermagem. Administrar analgésico conforme prescrição para o alívio da dor. Explicar a finalidade e importância do jejum. Precisa. Por quê? Porque muitas vezes, alguns exames vão ser necessários. Se alguém já fez glicemia, né? A glicemia do jejum que você... E tem uma que você... Tem não sei o que lá, glicada, esqueci o termo. Mas eu vou lembrar porque quando eu for dar diabetes, eu tenho que estar na ponta da língua. Eu já fiz 500. Então, assim, a necessidade de saber como é que o organismo está em repouso, ou seja, sem estar metabolizando nenhum tipo de alimento, para você fazer a dosagem tanto do suco quanto da insulina, certo? A insulina em jejum tem um teor e quando você se alimenta tem outro maior. Então tem que saber, tem um tempo de metabolizar. Então, para não mascarar esse exame em jejum, né, há uma necessidade desse paciente estar para que veja a dosagem de insulina no sangue. Olha, o nome já vinha vindo, não sei o que lá, glicada, eu esqueci. Mas eu vou lembrar, depois eu digo, chega de diabetes eu digo. Manter a hidratação hídrica e de eletrólitos, prevenindo a desidratação decorrente dos vômitos e das diarreias, né, que são comuns na pancreatite. Manter aberta a sonda nasogástrica, certo? Ou seja, geralmente ele vai estar com a sonda para poder facilitar a alimentação, para você conseguir acompanhar quanto ele está ingerindo, até mesmo de líquido, quanto está ingerindo e quanto não, né? E você viu o estado do paciente ali com a distensão abdominal, certo? A sonda nasogástrica é mais viável, já que ele está com comprometimento gástrico, essa sonda nasogástrica vai ser jogada um pouco mais abaixo, né? Para poder ele conseguir, pelo menos, absorver alguns nutrientes. Realizar a higiene oral mantendo os lábios umidificados, né? Isso Toda vez que você tem um paciente que está com uma sonda nasogástrica, dentre os cuidados de enfermagem está a umidificação dos lábios, já que ele não está fazendo nenhuma alimentação pela via oral, resseca. Às vezes ele sente até um pouco de sede, né? Aí ele está com a sonda, você vai e umidifica os lábios dele. Orientar a necessidade do repouso no leito, aí sem questionamentos. Medir a circunferência abdominal, atentando para as alterações. Ali você vai ver se está diminuindo ou se está aumentando. Pesar diariamente, pela mesma forma, né? Ver se ele está reduzindo a circunferência abdominal, consequentemente o peso também vai começar também a diminuir, né?
porque a grande parte do peso daquele indivíduo está exatamente no abdômen, já que ele é só pele e osso. Monitorização de sinais vitais, controlar glicemia capilar, fato, realizar balanço hídrico, já falamos, né? Quantidade de líquidos ingeridos e eliminados, encaminhar o cliente a um grupo de apoio de alcoólicos anônimos ou de autocuidado para o diabetes, certo? Isso no caso da alta, né? Aí se aconselha a ele e aos familiares. Geralmente, se ele for alcoólatra, você vai ver isso lá no prontuário, você não vai perguntar, o senhor é alcoólatra? Ele vai dizer que não. Ou o senhor vai para os alcoólicos? Não, não é assim. Chama o familiar, né, para que o próprio familiar converse com ele, ou faça um grupo, né, médico, assistente social, familiar, certo? Para que juntos conversem sobre porque a família vai estar lá para comprovar que ele bebe e a quantidade que bebe. O médico vai estar lá para explicar os riscos e o assistente social para fazer a sugestão do encaminhamento para o grupo de alcoólicos anônimos ou da questão dos grupos de diabetes. Hoje o SUS tem programas de diabetes com medicação de graça, graças a Deus, né? Hoje a diabetes, só morre de diabetes quem é descuidado. Mas a medicação de graça, todo o acompanhamento, o problema hoje é que no nosso Brasil, para que você tenha acesso a esse acompanhamento, muitas vezes é complicado. É difícil, você tem que madrugar numa fila, você tem que se submeter a um tipo de comportamento, a um tipo de humilhação. Eu chamo de humilhação que se tem, né? Orientar a autoaplicação de insulina quando indicada. Isso nós vamos ver quando falar em diabetes, e aí, se por acaso a questão dele, se ele já está com o quadro de diabetes instalado, vocês é que vão orientar a ele e a família como se autoaplicar, certo? Bem, gente, esses foram as patologias. Esse foi o último slide para vocês, certo? Um beijo no coração de vocês, tá bom? Vou passar os vídeos e mandar para vocês agora. Beijos.